Tem uma hora na vida que a gente precisa parar, respirar e pensar. Será que é isso mesmo que eu quero para toda a minha vida? E foi exatamente isso que eu fiz. Hoje eu quero te contar por que eu decidi mudar tudo, sair da cidade, vir para uma área mais rural, com um contato mais próximo com a natureza, e eu quero te falar também o que é que vai mudar aqui no canal. Por muitos anos eu vivi uma vida que parecia perfeita aos olhos dos outros. Todo mundo que me via minha rotina, achava que eu estava super bem sucedida, com 2 clínicas, trabalhando muito, não parava em casa, mas na verdade eu estava trabalhando demais, eu estava super cansada, super exausta e eu não estava conectada comigo mesma. Eu falava e ensinava sobre saúde, trabalhava com estética, mas eu mesma estava doente, com estresse crônico e vivia ali em um modo super automático. Só para você ter uma ideia, na maioria das vezes eu saía de casa 4 horas da manhã, ia para a minha clínica, fazia os meus atendimentos, prestava consultoria na distribuidora, porque a gente tinha 2 clínicas, uma em uma cidade e outra em outra cidade. Tínhamos também uma distribuidora de cosmético e eu dava essa assistência também na distribuidora e dava aulas em faculdades, cursos técnicos, às vezes aulas também particulares. Então minha vida era essa rotina, né, super doida e muito cansativa. Então por muitas vezes eu saí de casa 4 horas da manhã, retornei 23 horas. Por muitos dias eu fazia apenas uma refeição e não era refeição saudável não, viu? Porque às vezes a gente comia o que tinha, o que dava, miojo, fast food, hambúrguer, pizza, era uma loucura. Porque como eu fazia atendimento clínico também, a maioria dos meus atendimentos era horário de almoço. Então as pessoas estavam no horário de almoço, acabava marcando, né, para poder fazer os procedimentos estéticos. Então o meu horário de almoço normalmente eu estava atendendo e os outros estavam dando consultoria ou então dando aula, aquela loucura. Então a gente come quando a gente pode, quando a gente consegue, ou então quando a gente está retornando para casa. Então você pense que eu saía 4 horas da manhã, às vezes nem tomava café, porque eu não tinha nem energia para poder levantar ainda mais cedo, para poder preparar café, aquela coisa toda. Não tinha essa energia aí, então eu acordava super cedo, saía sem tomar café, comia às vezes alguma coisa pelo meio do caminho, já saía comprando de manhã cedo, já saía comprando fast food, aquela loucura. À noite a mesma coisa, porque como o dia ele estava ali muito corrido e muito agitado, eu acabava comendo somente à noite quando eu estava retornando para casa. E aí você já sabe, né, aquela coisa mais prática, para ir no McDonald's para a gente poder comer alguma coisinha. A parte positiva é que eu trabalhava com o meu marido, então nós éramos sócios. E aí a gente acordava cedo e saía cedo de casa, passava o dia ali, né, trabalhando junto, porque ele cuidava da parte da distribuidora. Então ele ficava na distribuidora, eu na clínica, que era bem juntinho, uma coladinha na outra. Então a gente tinha sempre ali, né, um contato mais próximo e voltávamos para casa os 2 juntos. Então essa era a parte positiva, porque a gente estava sempre ali junto, porque senão eu acho que nem casamento eu ia ter mais, porque se eu saio de casa 4 horas da manhã, eu volto para casa meia-noite, como é que não tem como? Então eu acho que a sorte do casamento foi essa também, viu? Porque a gente já estava trabalhando junto, então a gente vivia essa rotina doida junto. E aí muitas vezes quando a gente voltava para casa era assim, para aí um fast food, compra uma pizza, compra um hambúrguer, aquela loucura. Eu sei que isso me gerou vários transtornos, porque eu comecei a engordar demais. Então, só para você ter uma noção disso tudo, eu era triatleta. Então, quando eu estava ali estudando, fazendo faculdade, aquela coisa toda, eu tinha tempo para poder me dedicar a mim. E esse tempo em que eu me dedicava, eu amava fazer esportes, natação, corrida, bike, vôlei de praia. Então, eu era super esportista, super atleta, então eu amava fazer essas coisas. Então eu tinha essa rotina e quando eu comecei a trabalhar para poder a clínica dar certo, para as coisas darem certo, eu acabei esquecendo toda essa parte e voltei a minha atenção completamente para o meu trabalho, né? E aí eu esqueci a alimentação, esqueci a atividade física. Isso fez com que eu engordasse muito mais. Então engordei, fiquei ansiosa, fiquei estressada e aí uma coisa vai levando a outra, né? Porque quando a gente não está satisfeita com a gente, quando a gente não está com saúde, quando a gente não está bem, tudo vai se tornando ali uma bolinha de neve e vai piorando, né? Então
Isso tudo começou a acontecer comigo nesse percurso. Ah, e eu nem te contei uma parte que é super importante em todo esse processo. Eu falei que nós tínhamos clínica de estética, distribuidora, dava aulas, né, em cursos, faculdades, cursos particulares, aquela coisa toda. Mas além desse trabalho, eu também trabalhava na internet. Então a gente já tinha blog, a gente já tinha rede social, onde a gente compartilhava conteúdo e conhecimento online. A partir desse compartilhamento de conhecimento sobre estética e cosmetologia, muitas pessoas começaram a pedir para eu fazer curso online. Ah, Nath, eu quero fazer curso com você, faz um curso. Eu moro em tal lugar, não consigo ir para aí e quero que você seja minha professora. Então, essa enxurrada, né, de pedidos foi fazendo com que a gente fosse produzindo esse conteúdo também. Então, além de produzir os conteúdos gratuitos, a gente também começou a vender curso. Então, ainda tinha que gravar o curso, vender aquela coisa toda. Então, pense aí nessa loucura. Eu sei que foi tudo ficando muito cansativo, até que um dia eu e Igor, a gente parou, a gente respirou e a gente falou assim: vamos recomeçar? E aí, nesse processo, o que foi que a gente fez inicialmente? A gente veio para esse lugar aqui onde eu estou hoje, que eu ainda vou falar sobre ele para você. Então, a gente veio para cá. Quando a gente chegou aqui, a gente ainda tinha a clínica e a distribuidora. A gente ficava indo, né, para outra cidade, lá para Salvador, para poder dar o suporte da distribuidora. A clínica, eu comecei a delegar as funções, então eu passei a administrar a clínica e não mais atender. Então a gente tinha psicóloga, a gente tinha nutricionista, tinha profissional de estética, tinha fisioterapeuta, tinha design de sobrancelha. Então tinha várias profissionais que já trabalhavam e já supriam ali a demanda e a necessidade da clínica. Então eu ficava só administrando, né? Eu já não estava mais atuando clinicamente. E a distribuidora ainda dava aquele suporte, né? Só que aí a gente começou a fazer vendas também online. Então ficou muito mais fácil. A gente juntava ali os pedidos, ia para Salvador, fazia as entregas e depois a gente voltava para cá. Então a gente foi administrando a nossa vida desse jeito, passando a ficar um pouco mais em casa. Aqui a gente já tem, né, um contato mais próximo com a natureza, já é mais afastado também da cidade e aí estava tudo maravilhoso. Quando veio a pandemia, aí a gente teve que fazer escolhas. Só que nesse momento em que a pandemia chegou e a gente teve que decidir, né, se a gente ia manter a clínica aberta, se ia manter a distribuidora, foi muito fácil para a gente decidir, porque as coisas no online estavam dando muito certo. Então, a gente nem precisou pensar muito. Ah, não, a gente está tendo sucesso aqui com as vendas do curso, as coisas estão indo bem, então não tem problema a gente fechar a clínica e fechar a distribuidora. E assim a gente fez. Então a gente ficou morando aqui, que já estava mais afastado da cidade, e trabalhando online, porque aí a gente já estava 100%, né, dedicada a esse tipo de trabalho, né, de ensinar online, remotamente. Nesse processo todo, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo dando certo na nossa vida, tudo prosperando, aquela coisa toda maravilhosa. Parecia que estávamos vivendo contos de fada, né? Porque estava tudo lindo e perfeito. Até que a gente sofreu 2 grandes golpes. E com isso a gente perdeu 90% da nossa fonte de renda. E eu confesso para você que nós ficamos 2 anos bem deprimidos. Porque como eu falei, né, eu e o Igor, a gente era sócio, então tudo que a gente tinha de fonte de renda era junto. Quando um cai, os 2 caem, né? Foi quando a gente também, né, percebeu isso e aí a gente redirecionou também esse processo, que eu posso contar para você em um outro vídeo. Mas quando a gente sofreu, né, esse golpe, que a gente perdeu quase tudo, a gente ficou muito deprimido. Então ficamos 2 anos apáticos, sabe? Tipo, dentro de casa, dentro de um quarto, os 2 sofrendo, sem ter forças para poder superar e perdidos também, né, no que é que a gente vai fazer, como é que vai ser a partir de agora. E aí, a parte positiva é que durante esse tempo em que as coisas deram certo, a gente conseguiu
fazer alguns investimentos, e esses investimentos eles conseguiram manter manter a nossa sobrevivência básica por um período. E aí foi esse período que a gente foi resgatando essa força para poder dar a volta por cima, né? Porque a gente não ia ficar no fundo do poço, não. A gente tem que dar a volta por cima, que a vida é isso, né? É cheia de altos e baixos. Então tem horas que a gente tá bem, tem horas que a gente não tá tão bem. E aí, quando a gente não está muito bem, a gente se recolhe, reúne ali as forças pra gente voltar de novo ainda mais forte. Então foi assim que a gente fez. A gente sofreu, mas a gente foi recuperando essa energia e pensando também na estratégia que a gente ia utilizar pra gente seguir as nossas vidas. Nesse processo eu decidi que eu ia dar continuidade à minha vida aqui na internet, direcionada para o YouTube, que foi a plataforma que eu mais me identifiquei. E como eu já tinha sofrido, né, um golpe, e esse golpe envolveu o Instagram, estava super revoltada com o Instagram, eu falei, não, vou ficar aqui no YouTube porque eu me identifiquei e eu acho que aqui é a minha casa, aqui vai ser a minha casa. Então eu fiquei, né, dedicada ao YouTube. Enquanto isso, Igor foi seguir a carreira dele. Então, ele já tinha uma carreira antes, agora a carreira dele é bem diferente. Agora a carreira dele é bem diferente, porque Igor tem dessas, né? Ele gosta de muitas coisas e ele é bom em muitas coisas também. Então, ele tinha uma carreira antes, um trabalho antes, depois a gente se tornou, né, sócios, e agora ele seguiu uma outra carreira. Então ele foi fazer a carreira dele, ver o que é que ele gosta, se formou de novo, estudou, aquela coisa toda, e tá seguindo a carreira dele. E eu aqui, né, seguindo a minha carreira na internet. O bom agora é que um vai ajudando o outro, né? Então se um cai, o outro segura, se o outro cai, o outro segura. Então a gente tem como se apoiar, não é como antes que os dois caíram de vez. Então isso também foi um grande aprendizado pra gente. Hoje eu entendi que eu estou com um novo propósito de vida e eu quero conectar isso ao meu conteúdo aqui no YouTube. Então lembra que eu comecei lá o vídeo falando que às vezes a gente tem que parar, respirar e pensar o que é que a gente quer para o resto da nossa vida, se a gente quer continuar fazendo a mesma coisa, se a gente quer agregar outras coisas ou se a gente quer mudar. Então essa reflexão que eu fiz, e de certa forma também aconteceram coisas que me empurraram para esse novo caminho, porque até então eu estava confortável ali, né, somente na parte da estética, mas várias coisas aconteceram que fizeram com que eu enxergasse o mundo muito além. E aí esse mundo muito além é o mundo que eu quero compartilhar aqui com você no YouTube. É importante falar que eu continuo sendo especialista e autoridade em estética e cosmetologia. Eu amo estudar e falar sobre a pele, então a gente vai continuar tendo esse assunto por aqui também. Eu falo que é inevitável, sabe quando você está ali no meio de uma conversa, quando você vai ver, você já está falando, você já está conversando sobre esse assunto? Pois então, a estética e a cosmetologia é isso para mim. É algo que é muito natural, então não tem como eu não falar sobre estética e sobre cosmetologia. Então a gente vai continuar tendo esse conteúdo aqui também. Mas agora a gente vai ver a estética também de um jeito diferente, mais consciente, mais natural, entendendo também, né, que a parte interna influencia na parte externa. Então eu quero conectar tudo isso, né, ver a estética de uma forma mais natural e tratando também a parte interna, não só a parte externa. Em todo esse processo eu entendi que eu precisaria mudar o meu estilo de vida para que eu pudesse viver com mais saúde, com mais alegria, com mais felicidade. E a partir dessa necessidade foi que eu me conectei um pouco mais com a natureza. Quero que a natureza seja a minha casa de verdade. Então, a partir de agora, você vai ver por aqui também a minha vida real no campo, essa transição, né? Como é que vai ser tudo isso? Então você vai ver as conquistas e você vai ver os desafios também, porque a gente tem muitos desafios para enfrentar. Eu sou um aprendiz, né? Então, apesar de gostar da natureza, das plantas, dos animais, aquela coisa toda, eu não sei praticamente nada. Então, tudo que eu for aprendendo, tudo que eu for tentando, testando, eu vou compartilhar aqui com você. Nesse novo capítulo da nossa história, eu quero que ela seja mais leve,
mais natural e com mais propósito. Então aqui eu quero compartilhar o meu dia a dia na minha casa nova. A gente vai ver reforma, você vai me ver, né, plantando, colhendo, fazendo comida, fazendo coisas mais naturais, me exercitando, falando também, né, sobre estética, dando dicas de cuidados, né, mais naturais e os tradicionais também. Então eu quero compartilhar tudo isso com você. E como você é muito importante para mim desde sempre, eu quero que você me acompanhe nesse processo de mudança também. Eu espero que você goste, né, de todo esse conteúdo, de acompanhar o meu dia a dia, de ver, né, de conhecer coisas novas, de ter vivências diferentes. Enfim, eu quero que você mergulhe junto comigo em todo esse processo de mudança, que vai ser lindo, mas vai ser bastante desafiador também. E eu vou compartilhar as duas coisas com você, viu? Tudo. Então a parte boa, as glórias, as coisas maravilhosas, mas os perrengues também, as coisas que não deram certo. Tudo, eu quero compartilhar absolutamente tudo com você. Eu espero que você esteja junto comigo em todo esse processo. Foi muito bom conversar com você. Aproveita e coloca aqui nos comentários se você já fez alguma mudança radical na sua vida. Que mudança foi essa? Como é que foi tudo? Me conte aí que eu vou adorar saber e continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!